Olá, meu nome é Cristine Schroeder e eu sou professora da FACE, a Escola de Negócios da PUC-RS. O tema que eu escolhi sobre o qual falar para compartilharmos o conhecimento produzido na nossa unidade é o tema chamado inovação social. Mas o que seria inovação e, particularmente, o que seria inovação social? Para uma compreensão deste assunto, nós temos que ter o conhecimento de o que é inovação, a inovação no sentido tecnológico, no que ela consiste. Aí, então, o que é de fato a inovação no seu sentido social e, sobretudo, as diferenças entre ambos os tipos de inovação e por que ambos são diferentes, mas complementares e importantes para quaisquer tipos de organizações, sejam organizações de mercado, sejam organizações sociais. Esses diferentes tipos de organizações, sejam públicas, privadas, de terceiro setor, pequeno porte, médio porte, grande porte, todos os tipos de organização encontram cotidianamente oportunidades para inovação, desafios, oportunidades de mercado, oportunidades apresentadas pela sociedade, demandas latentes ou demandas manifestas que impulsionam estas organizações a buscarem serem inovadoras e não apenas desenvolverem inovação, mas, sobretudo, manterem uma inovação no médio e no longo prazo. As inovações podem ser classificadas sob diferentes formas. Primeiramente, elas podem ser ou incrementais ou radicais. A inovação incremental acrescenta uma determinada característica ou atributo a um determinado bem, sendo uma alteração aparentemente pouco significativa, mas que no médio e no longo prazo vai gerar um valor agregado para a organização. Mas a inovação também pode ser uma inovação radical, ou seja, uma inovação de ruptura com aquilo que vinha sendo feito anteriormente. Inovações radicais implicam, por exemplo, em mudanças no modelo de negócios, em mudanças completas na concepção de um produto ou serviço, ou mesmo na geração de novos produtos e serviços substitutos. A inovação de produto, especificamente, ela é muito orientada à indústria, à produção de determinado bem. Por exemplo, a indústria alimentícia, a indústria de medicamentos, a indústria automotiva. Já a inovação de serviços, ela é orientada à prestação de um serviço, à forma como alguma demanda do cliente é atendida. Por exemplo, comercialização pela internet, comercialização em lojas físicas, agilidade nos processos de atendimento ao cliente. A inovação de marketing, numa perspectiva bastante semelhante à inovação de serviço, ela foca principalmente em características como design de produto, política de preços, forma de comercialização dos produtos, inovação na forma de vender, de fazer o tratamento pós-venda, enfim, de ofertar aquele produto ou serviço ao mercado. A inovação de processo, por sua vez, se refere bastante ao processo produtivo, envolvendo, por exemplo, o uso de tecnologias diferenciadas, substituição de determinados insumos, matérias-primas e ao aumento de etapas num determinado processo produtivo, ou mesmo a redução de etapas. As inovações organizacionais, por sua vez, elas se tratam de inovações no âmbito administrativo ou de gestão de uma organização. Envolvem particularmente a estrutura organizacional, o desenvolvimento de trabalhos, por exemplo, gestão por projetos, a questão ligada à gestão de pessoas, através de várias práticas, como, por exemplo, treinamento, capacitação, avaliação. Enfim, a inovação organizacional, ela trata de todas as formas de inovar que vão trazer consequências positivas e agregar valor para os processos de gestão da organização. E, por fim, nós podemos ter modelos de negócios totalmente inovadores. Nós podemos fazer a inovação no modelo de negócio dentro de uma organização já existente, quando ela praticamente troca toda a sua forma de se posicionar diante do mercado, ou pela criação de novos negócios. Nós vemos isso muito frequentemente no caso de startups, por exemplo, que são empresas que, via de regra, elas nascem com base na internet, mas não necessariamente, mas que elas propõem negócios totalmente inovadores, ousados, de oferecer um mesmo produto ou serviço que outras empresas também oferecem, mas de uma
maneira completamente diferenciada em toda a cadeia de valor. Ou seja, é um negócio que ele é visto de uma forma completamente diferente de outros negócios que vão oferecer aquele mesmo produto ou serviço. Finalmente, nós podemos também ver as inovações numa perspectiva ainda mais ampla, que é a perspectiva da inovação do modelo de negócio. Ou seja, esse tipo de inovação é completamente mais abrangente e trata de uma mudança significativa no modelo de negócio como um todo. Mais do que simplesmente inovar no produto ou inovar na forma de prestar um serviço, a inovação no modelo de negócio muda toda a característica, a concepção e, consequentemente, todo o planejamento estratégico de um negócio. Um exemplo bastante recente são as chamadas startups. Startups são organizações, não necessariamente de grande porte, e que, via de regra, mas também não necessariamente, surgem com base na internet e que têm uma concepção, um entendimento do funcionamento do seu negócio de forma completamente diferente de uma organização tradicional, que também ofereça o seu mesmo produto, o seu mesmo serviço. A inovação de modelo de negócio, ela é desenvolvida mais no longo prazo e requer todo um orquestramento de recursos e capacidades da organização para gerar um modelo de negócio realmente diferenciado. Estudos sobre inovação começam a tomar corpo praticamente após a Revolução Industrial. Portanto, não podemos dizer que o conceito é completamente novo, muito embora o tema esteja sendo tratado cada vez com mais frequência nos estudos em administração. Com relação à inovação tecnológica, o primeiro autor que nos vem como referência e que trata deste conceito é Joseph Schumpeter. Schumpeter faz a primeira associação entre a inovação e o desenvolvimento econômico, ou seja, há uma compreensão de inovação como uma consequência e uma causa de desenvolvimento para a organização. Tecnologia que trará competitividade, manutenção de vantagem competitiva, ou seja, a inovação tecnológica, ela nasce em toda uma base de economia, ela nasce em toda uma base de desenvolvimento econômico e é este olhar que vem mantendo a questão da inovação tecnológica na perspectiva do que a gente trabalha hoje. A inovação tecnológica pode envolver também descobertas e ou invenções. As descobertas tratam-se de revelações de fenômenos naturais ou sociais. Já as invenções são construções humanas, por vezes a partir destas descobertas e de pesquisas a elas relacionadas. Mas não necessariamente precisamos de descobertas e invenções para desenvolver inovação, uma vez que comentamos anteriormente que as inovações também podem ser de caráter incremental, ou seja, pela implementação de pequenas modificações em produtos ou serviços. Sob o olhar da inovação tecnológica, um outro aspecto muito importante é a questão de que a inovação tecnológica só existe de fato quando ela tem um caráter de perenidade. Ou seja, inovação tecnológica tem que ser sustentável ao longo do tempo para que a organização possa manter uma vantagem competitiva que a torne diferente, destacada com relação às outras organizações do mesmo porte e do mesmo setor. Bem, diante deste entendimento de inovação e inovação tecnológica, nós também sentimos a necessidade de compreender a inovação sob uma outra perspectiva, que é a perspectiva da inovação social. Nos estudos e pesquisas, a inovação social ela vem de uma forma mais recente se comparada à inovação tecnológica, cujos estudos teriam surgido já lá a partir da Revolução Industrial e a partir dos estudos de Schumpeter. A inovação social, ela emerge praticamente em nível mundial, a partir dos Estados Unidos, da Europa, em grandes centros de pesquisa, no Canadá também, particularmente com pesquisas mais ativas nos últimos 10 anos, ou seja, na última década. Acompanhando também os estudos e pesquisas na área de administração no Brasil, observa-se que, de fato, a inovação social vem sendo um tema de preocupação bastante recente por parte dos nossos pesquisadores. A inovação social, de forma geral, ela tem alguns aspectos bastante peculiares se comparada à inovação tecnológica. A inovação social tem propósitos bastante específicos,
como a satisfação de necessidades humanas básicas, a solução para problemas e necessidades sociais, para melhorar a qualidade de vida ou, digamos, aumentar as possibilidades de vida com qualidade e criando, enfim, soluções efetivas, sustentáveis e que criem valor para a sociedade como um todo e não necessariamente para as organizações. Porém, este entendimento de inovação social não significa dizer que este tipo de inovação não possa se dar no seio de diferentes organizações, inclusive organizações com fins lucrativos, empresas. A inovação social, ela pode ser promovida por indivíduos, que seriam chamados os empreendedores sociais, pessoas que individualmente são motivadores de processos de inovação social, organizações sociais propriamente ditas, que são organizações cujo intuito, cuja essência de existir é orientada ao desenvolvimento desse tipo de inovação, de soluções para a sociedade em geral, e por fim também por movimentos sociais, que são grupos com um caráter mais dinâmico e não necessariamente com uma estrutura organizacional, mas que possuem interesses no atendimento de dadas demandas da sociedade. E, finalmente, como havíamos comentado, este tipo de inovação, a inovação social, também pode ser desenvolvido a partir de projetos dentro de empresas com fins lucrativos. Nós temos, inclusive, exemplos de algumas iniciativas que elas combinam inovação tecnológica com inovação social. Por exemplo, elas desenvolvem produtos ou serviços com alta tecnologia, mas envolvem uma série de participantes, de beneficiários nesses processos, aumentando, por exemplo, o empoderamento das pessoas e comunidades, aumentando o conhecimento e envolvendo as pessoas na cadeia de valor. Bem, a respeito das diferenças entre inovação tecnológica e inovação social. Muito embora sejam dois tipos de inovação importantes e que podem existir de forma complementar, há diferenças significativas que auxiliam os estudiosos e também a sociedade em geral na compreensão da importância dos dois tipos de inovação. O primeiro elemento que distingue inovação tecnológica de inovação social é a questão do valor. A proposta de inovação tecnológica se concentra na apropriação de valor, enquanto a proposta de inovação social se concentra na criação de valor enquanto valor compartilhado entre diferentes atores. Com relação à estratégia e objetivos, a inovação tecnológica tem como objetivo central o atendimento das necessidades dos stakeholders da organização, dos principais envolvidos, ou mais precisamente, da gestão da organização. A inovação tecnológica serve para o atendimento de objetivos organizacionais ligados à competitividade, enquanto a inovação social, por sua vez, tem um foco bastante distinto no atendimento de necessidades sociais de grupos. Com relação ao locus da inovação, particularmente a inovação tecnológica, ela se desenvolve no ambiente da empresa ou na interação entre empresa e universidade ou empresas em parceria, em alianças estratégicas. Já na inovação social, este processo ele vai se desenvolver de uma forma mais construtiva, mais coletiva e com um caráter mais dinâmico, ou seja, envolvendo diferentes grupos, diferentes atores, organizações que muitas vezes não têm propósitos semelhantes, mas que estão unidas em torno de um objetivo comum. Com relação ao processo de inovação, nós temos a dinamicidade nos dois tipos de inovação. Porém, a inovação tecnológica, por estar muito pautada com questões estratégicas organizacionais, ela seguia bastante por controles, por procedimentos, por rotinas bastante estruturadas dentro da burocracia. Já as organizações sociais, embora disponham de algumas formas de organização, têm um caráter mais dinâmico na condução desses processos, como, por exemplo, no envolvimento das pessoas, na realização de reuniões, na realização de eventos. E, por fim, a difusão do conhecimento é um elemento distintivo entre ambos os tipos de inovação. Enquanto na inovação tecnológica, a preocupação da empresa é particularmente a questão da propriedade intelectual, a proteção à autoria como forma de se manter competitiva, na inovação social, a ideia é propriamente de compartilhamento do conhecimento, ou seja, não tanto a preocupação com quem
ou o que é detentor de uma determinada ideia, mas, sobretudo, pela disseminação desta ideia.